Claro que são. Boa noite, galera. Reta final, última semana. Última semana. Sabemos que quando acabar a quinta-feira nós teremos tido 30 aulas discursivas. Só mudamos a numeração para não assustar o pessoal novo. Parabéns, Andressa. É isso aí, Isabela. Essa semana tem muita aula, né? Eu quero saber quem é candidato aqui ao curso de Direito. Ou a outra carreira, outras carreiras que tenham aula de português. Direito ou outros cursos que tenham português. Então, agora a nossa amiga Isabela, espera um pouco, Isabela. Ela vai passar para vocês um vídeo. Pode esperar, Isabela? Sim, não soltei não, pode falar. Ela vai passar em breve um vídeo para vocês, porque galera do direito e carreiras que tem português, a literatura está dentro do português. Então, eu botei português na segunda e botei português na sexta. Assim como fiz com geografia, segunda e sexta. E botei amanhã, antes da minha aula é 7h30, não criem confusão. Às 18 horas, a gente vai ter uma despedida de literatura. E esse professor é um professor nosso que dá aula de literatura, de filosofia, de sociologia, de espanhol. Ele é um dos melhores, se não o melhor de todos nós. É claro que a literatura não atrai tanto público assim, mas é um investimento inteligente, que todo mundo vai atacar o português, todo mundo vai atacar a redação, todo mundo vai atacar a história. Mas a literatura nem sempre tem aula. Então a gente vai ter mais uma aula, a aula de literatura amanhã às 18 horas. Talvez possa ser um ponto a mais para a tua aprovação. 1,5 ponto. É uma tática. Pode passar o vídeo, Isabela. Olá, queridos alunos do Pré-Vestibular Social e área UVBR da Prefeitura de Maricá. A gente está na semana derradeira do vestibular da UERJ, né? Aqui é Roberto Ponciano, professor de vocês de literatura falando. A gente vai ter, quarta-feira, 18 horas, aula derradeira sobre o livro Caim, de José Saramago, que vai cair na prova, com novas questões sobre o livro, né? Questões vão retomar aquelas que eu já fiz com você, vão retomar aquelas temáticas que eu já fiz com vocês antes, e para a gente fechar com chave de ouro, para que todos e todas estejam mais conectados e em melhores condições. Eu espero que todos e todas passem na prova, então vai ser uma semana da gente congraçar, estudar mais, mas relaxar um pouco também, se focar e ter certeza que vamos passar. Então, quarta-feira, às 18 horas, estarei com vocês na última aula de literatura falando sobre o livro Caim de Saramago. Até lá, um abraço. É isso, Isabela. Tem mais alguma coisa? Tem, né? Você conseguiu o card. Pessoal, a Isabela vai nos avisar aqui uma coisa que é muito importante. Nós somos, entre os alunos ativos que confirmaram a reta final, o maior grupo, não é, Isabela? O maior grupo com 44%, 152 respostas. Quantos somos? 152. E ainda pode fazer, né? Tem alguém aqui que não fez esse Forms? Alguém não fez ainda? Acho que todo mundo fez, né? Digita no chat. Acontece. Às vezes acontece, não fez, não viu, mas é muito importante para nós. E, claro que biologia a gente ama por causa da psicologia, mas tem uma questão aí importante que é a força nossa do pessoal que faz discursiva de história, tá bom? Isabela, pode botar aí o título da aula, então?
Posso. Só para lembrar também, William, falando em forms, tem aquele videozinho das mulheres. Ah, pode passar. Era amanhã, mas pode passar hoje, tá bom? Vocês não entenderam. Tá bom. Mas pode ser hoje. É isso, tá aí o convite para o pessoal de Direito e outras carreiras que têm português investirem na literatura amanhã. Podemos começar? Já está gravando? Já sim. Interajam bastante comigo, tá? Andressa e Isabela. Isabela, eu queria inclusive que você visse quantos alunos viram a aula inédita que foi sábado de manhã, surpreendente. 55 viram ao vivo e a galera cumpriu o dever de casa e viu. Enquanto você procura isso, eu quero saber uma coisa muito importante. Quero saber quem ainda vai mandar a última prova discursiva para amanhã. Tem 36 alunos que eu já corrigi, tem uns 3 ou 4 para depois da aula, se eu estiver bem. E o mais importante, não manda foto, é só PDF ou digitado, porque é mais rápido para mim. De qualquer maneira, essa galera que já fez está bem, todo mundo subindo, um ou outro caindo. Vocês tiveram muita dificuldade na questão 6, sobre Floriano Peixoto. Eu vou dar uma mini aula sobre Floriano Peixoto amanhã. Também tiveram muita dificuldade em independência dos Estados Unidos. Ok, China, Vargas. Mas, no geral, normalmente quem faz mais rápido são os alunos, assim, sem nenhuma crítica, mais dedicados. Então, o cara acaba tendo uma nota muito alta. Mas você que não fez, tem que fazer, tinha que fazer à noite, depois da aula, tinha que ir de madrugada, entendeu? Tem que ter esforço para ter vitória. Sem esforço não tem vitória. Mas vamos lá. Hoje, pessoal, a gente tem uma aula histórica, que eu não dou essa aula há muitos anos. Ô, Márcio, eu já comecei a aula com um videozinho provocativo contra os Estados Unidos, tá bom? Mas vamos trabalhar. O fato da gente não gostar dos Estados Unidos, uma boa parte de nós, nos obriga, como intelectuais, nos obriga a estudar a história dos Estados Unidos. Porque são histórias complexas. Eu vou ensinar uma coisa para vocês que eu aprendi na Unicamp, mas faz muitos anos, foi no século XX, em 1991. Não esqueço até hoje. Eu fazia uma especialização em História do Trabalho e o professor disse que Estados Unidos era fraco, era fácil. Nós, estudantes, na época professores, né, futuros professores, é que éramos preconceituosos. Parece com o que a gente está vendo no chat. Ele resumiu os Estados Unidos, 400 anos, em algumas frases. E eu vou começar a nossa aula com isso. No século XVII, os Estados Unidos nascem. Última aula, colonização inglesa, puritanos. Então, alguém digita aí no chat.
No século XVII, os norte-americanos nascem. Bota os Estados Unidos. Podem fazer isso para mim, faz parte da aula, hoje é uma aula mais teórica. Século XVII, Estados Unidos nascem. Isso aí. Sim, por que no século XVII eles nascem? Que é quando começa a colonização inglesa, datada de 1603, aula passada. Os puritanos que vão em busca de paz, fugindo da repressão religiosa dos anglicanos. No século XVIII, os Estados Unidos se libertam. Podem anotar aí que vai ficar bonitinho. No século XVIII, eles se libertam. Por que eles se libertam? Amanhã a gente vai ver isso na primeira questão da prova de amanhã. Eles se libertam porque eles não aceitam o fim da negligência salutar. Eles não aceitam os altos impostos. Eles dizem que sem representação não há taxação. Então, se eles não forem ouvidos, eles não aceitam os impostos. Mas esse Estados Unidos do século XVIII, ele é mais estados do que unidos. Ele é federalista, cada estado com a sua vida, com o seu jeito. No século XIX, os Estados Unidos se unificam. Alguém pode botar isso? Século XIX, os Estados Unidos se unificam. Sim, porque é quando tem a Guerra de Secessão. É quando eles passam a ser mais unidos do que estados. Isso é muito importante, que o Norte vence o Sul e padroniza o país. E no século XX? Alguém sabe dizer o que acontece com os Estados Unidos no século XX? Algum aluno pode tentar falar o que o professor falou para mim? No 17, eles nascem. No 18, se libertam. No 19, se unificam. Sabe o que o professor falou para mim? Não. No 20, eles dominam o mundo. Ele falou até em inglês. Então vamos lá. 400 anos de história americana você acabou de aprender na abertura da nossa aula. Eu queria que a Isabela ou a Andressa ou algum aluno juntasse isso. No 17, os Estados Unidos nascem. No século XVIII, os Estados Unidos se libertam. No século XIX, os Estados Unidos se unificam. E no século XX? No século XX, eles dominam o mundo. Eu ouvi isso em 1990, quando fazia uma especialização na Unicamp. Mas agora, no século XXI, eu diria, e no XXI? Teve as Torres Gêmeas, teve o Trump. Mas para você que é estudante, repare bem como isso é importante para a sua vida. Você acabou de ter 400 anos de história dos Estados Unidos. Século XVII, eles nascem. Século XVIII, eles se libertam. Século XIX, eles se unificam. E no século XX, eles dominam o mundo desde a Primeira Guerra Mundial. Gostaram, pessoal? Já tinham estudado dessa maneira? Pois é, eu na época não gostei. Em 1990 eu devia ter 23 anos. Fiquei puto com o professor, a gente queria dar porrada nele. Mas é um negócio que a gente chama de professor convidado. Então ele estava visitando o Brasil. Mas realmente
é inesquecível. Até para colar é bom se você tiver com medo. No século XVII, eles nascem. No XVIII, eles se libertam. No XIX, eles se unificam. E no XX, eles dominam o mundo. E a nossa aula de hoje, escolhida por vocês, ela vai trabalhar um pouco essa dominação do mundo, na fase mais aguda, na minha opinião, que é a Guerra Fria. Eu acho a Guerra Fria uma coisa muito escrota, muito horrível, porque você tinha que escolher entre a União Soviética e os Estados Unidos. Claro que eu escolheria a União Soviética, mas em nome do socialismo, a União Soviética fazia um monte de merda, achava que era o bem, intervia na Tchecoslováquia, fazia um monte de coisa errada. E se achando bem, os Estados Unidos faziam um monte de merda, apoiaram ditadura no Brasil, se meteram no Vietnã, na Coreia, na casa do teu cachorrinho. Então, os dois se achavam bem e diziam que o outro era o mal. E isso fez o mundo viver com medo, de 45 até 91, quando governava os Estados Unidos, 80, 88 era Reagan, e de 88 a 92 era o Bush pai, que lá o Bush filho também foi presidente. Então eu quero que vocês entendam que é uma aula de Guerra Fria muito focada nos Estados Unidos. Ô, Isabela, a gente já chegou a quantos? 70. Na verdade, o pessoal está chegando, mas tem sempre uns 20 que enrolam, né, a nossa vida. Mas o importante é você. Você já viu sábado quantas visualizações teve, Isabela? 126. Sensacional. Com os 55 da aula, 181. Foi um investimento. Eu tenho uma dúvida, a gente vai decidir isso hoje. O que a gente faz? Agora não. Mas o que a gente vai fazer quinta-feira? Se a gente faz prova inédita com 10 temas, se faz Oriente Médio só teoria, ou se faz Oriente Médio com 10 questões. Ao final de hoje, eu vou fazer uma enquete sobre isso, tá bom? Não adianta vir para o chat não, que vai tumultuar. Bom, então entenderam essa questão da Guerra Fria? Quando tiver alguma dúvida, tem um material de apoio denso, que é para ver na aula o que puder e para vocês estudarem se quiserem. Tá bom? É uma aula mais pesada. Eu, inclusive, não faço essa aula há quase 4 anos, que o nível dos alunos caiu muito das aulas, até por conta da pandemia. Mas eu queria dizer a vocês que há 10 anos atrás, eu dava aula isso normal no colégio no 3º ano. Eu dava os governos americanos e dava os governos soviéticos. Era comum, fazia parte do programa, mas o nível foi caindo, foi caindo, foi caindo e caiu. Então vamos lá. História, presidentes dos Estados Unidos da América. Bom, a ideia, eu não sei se vai dar para ver todos, se vocês vão aguentar, se eu vou aguentar, mas é uma sequência. E aí tem que ter uma malandragem. O primeiro presidente é o Harry Truman, vice do Franklin Delano Roosevelt. Alguém tira um print e bota lá no grupo de história? Vamos lá, pessoal. Primeiro presidente. Ô, Isabela, vê para mim quanto é que foi a biologia ontem, 75? Acho que foi 72, vou ver aqui. A gente tem que, pelo menos, ter as aulas maiores da semana, já que não tem redação, né? Tem que ganhar no projeto para ganhar na UERJ. Não tem jeito, entendeu? Foi A 70. gente merece. Para nós, fomos pobres, estudar é uma revolução. Já conferiu, Isabela?
Na aula foram 70. Tem certeza? Inscritos 73 e na aula 70. Já passamos, mas isso é pouco para nós. Nós temos que aprovar mais. E quem estuda mais, aprova mais. Bom, o primeiro presidente é o Harry Truman. O Harry Truman é democrata, foi vice do Roosevelt. O Roosevelt, ele governava desde 33, foi eleito em 32. Foi eleito uma vez e reeleito 3 vezes. É o do New Deal. E na última eleição, a quarta, ele morreu. Morreu antes da bomba atômica. O vice dele, Harry Truman, completa o mandato, é reeleito. Então, ele vai governar de 45 até 53. Ok? É muito tempo, né? É porque a última eleição do nosso Roosevelt foi em 44, entendeu? São 4 anos lá com reeleição. Depois do Roosevelt, só pode ter uma reeleição, tá bom? A eleição deles é aquela merda, voto impresso, por estado. É um negócio de outro planeta. Muito ruim. Mas não é esse o assunto da aula. O assunto da aula é uma palha, um spoiler de cada governo. Tá bom? Depois dele, vai vir o Eisenhower. Depois do Eisenhower, esse aqui está azul por quê? Porque é republicano. Depois do Eisenhower, vem o JFK, muito famoso, que é democrata, foi assassinado. E aí assume o vice dele, Lyndon Johnson. Tem um problema aqui nas cores aqui, eu não tive condições de conferir porque eu estava corrigindo. Tá? Mas o que importa é o que eu estou falando e o que está escrito. Volta no Kennedy. Era para ser azul, tá? Mas é democrata, tá certo. Agora muda. O Johnson é o vice dele, democrata. E aí vai ter uma eleição, os republicanos vão ganhar com Richard Nixon. Pode mudar. O Nixon renuncia por causa do Watergate, a gente vai ver isso hoje, e um republicano, Nixon, foi eleito, logo o vice dele, Gerald Ford, também é republicano. Elas alternaram as cores, entendi. Mas o que vale é o republicano, tá bom? Já tá bom demais, porque essa aula foi com qualidade, a equipe está cansada, e elas até acharam a foto dos presidentes para vocês. O meme já foi lindo e o material está lindo também. Aliás, deem os parabéns à Isabela e à Andresa, sejam gratos, porque é uma qualidade esse material. Bom, depois do Ford, vai entrar um presidente democrata chamado Jimmy Carter. Esse presidente tem que tomar cuidado, porque ele era presidente dos Estados Unidos, mas foi contra a ditadura no Brasil. Ele é legal, gente boa, mas é muito bom para ser presidente dos Estados Unidos. E aí vai entrar um cowboy, ator de cinema, que denunciava os comunistas. Ronald Reagan. É um presidente terrível do Guerra nas Estrelas, entendeu? Depois dele, ele vai eleger de novo os republicanos com George Bush pai. Está escrito aqui, republicano. Depois de 12 anos de republicanos, os democratas voltam ao poder com Bill Clinton, aquele da secretária. Se não sabe, deixa para lá. Ok? Quando o Bill Clinton sai, vai entrar
O filho do George Bush. George Bush, filho. Não, tá errado aqui. Não, tá certo. Depois do Bush, entra o Obama. Também foi um sucesso, né? Democrata. E depois do Obama, você já conhece a peça, né? Pato Donald Trump. Muito triste com a vitória dele outra vez. Ele sai, voltam os democratas, Joe Biden, e fora da aula, ano que vem, vai tomar posse o presidente Trump novamente. Notaram que antigamente os períodos presidenciais eram maiores, 8 anos, a reeleição era muito comum e ultimamente não tem tido muita reeleição. Notaram isso? Eu vou tirar a minha imagem para poder valorizar mais aqui o chat, tentar ter uma relação com vocês. Pode voltar para o presidente Ford? Ford não, é Truman. Pois é, Thomas Medina, aquele todo mundo odeia o Cris, devia ser todo mundo odeia os Estados Unidos. Maria Clara, requisito é gostar de guerra e jogar bomba. Verdade. Muito bons comentários. Vamos lá. O Obama, pessoal, ele fez as pazes com Cuba, ele fez umas jogadas políticas, mas é tudo Estados Unidos. Vamos lá? Isso aí, Andresa. Reagan definiu a União Soviética como império do mal. Olá, Isa. Importante é você chegar. Vocês têm que avisar lá, pessoal. Vamos chegar, vamos chegar. Porque eu estou dando uma geral primeiro para entrar na batalha, tá bom? Tranquilos? A Vila Kennedy é por conta desse presidente, Lázaro Tedesco. É verdade. Podemos? Vamos lá. Harry Truman. Pessoal, tem um material de apoio, Isabela? Eu estou pensando em utilizar o material de apoio, por enquanto, só nos direitos civis, tá bom, Isabela? Tá bom, tá bom. E aí vai precisar de uma leitura. Já somos quantos, Isabela? 73? Não, mais. 75. Tá bom. Bom, Harry Truman. O que eu quero falar com vocês? O que eu quero que vocês saibam do Truman? Lembra dos governos militares que eu dei aula? Aí eu dizia, Castelo Branco, início da ditadura. Costa Silva, AI-5. Lembra? Médici, auge da ditadura. Geisel, abertura. Figueiredo, fim da ditadura. Então, eu quero que você lembre uma coisa de cada um deles. Chama os amigos para a aula. Se chegar a 100, vai ter piques de 50. Falta 25, vale lanche. Mas vamos que vamos. Pessoal, Truman, bomba atômica, é uma coisa. Porque ele não precisava jogar aquela bomba atômica. Ele alegou que era para salvar vidas americanas e acelerar o final do conflito. É um argumento dos Estados Unidos. Mas você não está nos Estados Unidos. Então a galera do mundo inteiro diz o quê? Que eles queriam aparecer, demonstrar força, mostrar que não precisavam mais de ninguém. Agora, uma coisa famosa do Harry Truman é a doutrina Truman. Doutrina Truman é uma coisa que é muito importante. Ok, nós vamos tentar estudar tudo para acertar o que cair. Nós não temos medo de nada.
nós queremos 20 ou 40 para quem é peso 2. Quem é peso 2 na história, escreve aí peso 2. Mas o Truman fez um discurso. Foi em março. Pesquisei hoje, estava estudando para dar essa aula, uma aula difícil. Março de 47. Ali perto da Grécia, ele fez um discurso que qualquer país ameaçado pelo comunismo teria o apoio militar dos Estados Unidos. Então, isso é a doutrina Truman. Ok? Vamos entender rápido para a aula não ficar indo e voltando, tá bom? Doutrina Truman é um discurso. Por exemplo, quem assistir as 3 aulas essa semana vai passar. Doutrina William. É uma propaganda. Então, a doutrina Truman... Ô, Vitória Souza, o nome da aula é Após 45, amiga. E antes é o Roosevelt, que eu até comentei, falei do New Deal, tá bom? A gente divulgou até a cara dos presidentes. Mas tudo bem, estão chegando, estão se contextualizando. Posso seguir? Posso seguir, pessoal? Tem que interagir comigo, tá? Bom, então o Truman fez a doutrina Truman. A doutrina Truman é muito importante, porque o Truman, para mim, é o pai da Guerra Fria. Seja com a bomba atômica, ou seja com a doutrina Truman. A doutrina Truman é só um discurso de ameaça ao comunismo e de garantia de proteção aos países capitalistas. Por exemplo, o pessoal de química diz que vai meter a porrada em vocês. Aí eu falo, não, vou removê-los e acabar com a química se eles fizerem qualquer coisa contra vocês. Doutrina William. Então a doutrina Truman é um blá blá blá, é um discurso. Em 47. Só que esse discurso ele tem 2 concretudes, 2 ações que a gente já estudou nas provas inéditas. Economicamente, ele vai liberar... Eu tenho um texto complementar para vocês que quiserem estudar mais depois da aula, os malucos. Mas, se não me engano, lá está escrito 12 milhões de dólares a fundo perdido para ajudar os países da Europa Ocidental. Então, o plano Marshall é uma consequência econômica ou política da doutrina Truman? Essa aula é difícil. O Hugo já errou. O Márcio já errou. Não. Gabriela, se fosse os dois, eu não perguntava, né? O plano Marshall é uma consequência econômica. A política é a doutrina Truman. E o Truman fez mais. O Truman fez mais. Ele, em 1949, ficou chateado, putinho, porque a União Soviética criou sua bomba atômica, em 49. E aí, o que ele fez? Ele criou a OTAN, a Aliança da Organização do Tratado Atlântico Norte, que são os países do Atlântico puxa-sacos dos Estados Unidos, principalmente naquela época. Eu queria saber se a OTAN é uma consequência... Escolhe uma só, não vem de papo furado comigo, não. Se a OTAN é uma consequência política, econômica ou militar da doutrina Truman? Militar. Isso aí. Então, o plano Marshall é econômico para a Europa Ocidental. E a doutrina Truman é a base, é a raiz, é a política. E a OTAN é a aliança militar. Eu diria que essa é a maior lembrança que vocês podem ter do Truman para o vestibular. Doutrina Truman, plano Marshall e criação da OTAN.
Tudo bem, pessoal? Tá dando para ir à aula? Tá muito rápido? Tá difícil? Estou preocupado que tem muitos anos que eu não dou essa aula. Já dei muita essa aula no quadro, quando eu tinha 2 pernas. Então vamos. Bom, eu queria fazer uma pegadinha, que pode ser vital para vocês. Eu quero... Qual é o nome soviético para OTAN? Que Pacto de Bagdá? Ô, tá doida, Júlia? Pacto de Varsóvia. Deixa eu zoar, Júlia. Tá para lá de Bagdá. A Júlia já está comemorando a aprovação já. Ok. Agora eu quero... Isso era bom saber, hein? Que às vezes com uma pergunta idiota dessa vocês erram. Então, Pacto de Varsóvia, só em 55, é só na época do Eisenhower. Mas estou adiantando um pouquinho. Qual é o rival soviético ao Plano Marshall? Bora, pessoal. Comecon. Aí sim, Beatriz Jesus. É o Plano Marshall dos soviéticos para a Europa Oriental. E alguém sabe se existe uma alternativa soviética para a doutrina Truman? Fala, Ana Carolina. É um nome difícil. Vamos pesquisar todo mundo, tá bom? Enquanto eu continuo com Harry Truman. O Harry Truman, como interno, Hugo Ramos, puta que pariu, tu é bom pra cacete, moleque. Então, para combater a doutrina Truman, como interno. Para combater Plano Marshall, Comecon. E para combater OTAN, nós vamos ter nada mais, nada menos que o Comintern. É a mesma coisa, só que outro lado. Aliás, essa aula tem uma vantagem. Depois que ela estiver mais densa, tudo que um lado fizer, o outro faz, com o nome ao contrário, com nome diferente, entendeu? Não é tão difícil. Porque a Guerra Fria é o quê? É uma divisão do mundo política, econômica, cultural e militar entre o bloco socialista, liderado pela União Soviética, e o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos. Já pensou se quer uma pergunta assim? É de muita felicidade para vocês, não é? Bom, o Truman também ele vai ter uma política em relação ao Japão. A política de reforma e do castigo. Porque foi ele que castigou, certo? Ele que jogou a bomba atômica. Ameaçou até jogar em Tóquio. Então, o Japão foi destruído. Mas como a China se torna comunista em 1949, esse ano de 49 é muito importante. É o ano da bomba atômica soviética e é o ano da Revolução Chinesa. Eu tenho um material de apoio de presente para vocês, eu até já postei, mas que talvez você tenha vontade de ler depois da aula. É um de 45 a 64 e outro de 64 a 81, tá bom? Vale a pena, mas se não, vê a gravação no YouTube que vai te ajudar. Bom, esse parceiro terrível do mal, chamado Harry Truman, ele destrói o Japão, bomba atômica, e reconstrói o Japão. Isso é muito importante, porque podem te perguntar, por que ele destrói o Japão e reconstrói o Japão? Por conta da Guerra Fria, o medo do efeito dominó na Ásia, o medo do Japão virar comunista. Mas ele proíbe o Japão de ter exército, de ter armas
militares e nucleares. O Japão vai ter que investir na tecnologia, no progresso. Então, o Japão vai virar uma base dos Estados Unidos. Eu sei que vocês não iam perguntar, mas eu vou falar. Na Europa é a OTAN. Na Ásia, eu vou até digitar que vocês fazem as besteiras. Na Ásia se chama OTASE. E no caso do Japão, chama-se Política de Reforma e Castigo, tá bom? O Harry Truman também participou da Guerra da Coreia, do início da Guerra da Coreia. Porque quando acabou a Segunda Guerra, o Japão perdeu, certo? Então, ele dominava a Coreia se liberta e se divide. Norte comunista, sul capitalista. E aí, para unificar as duas Coreias, vai ter uma guerra. E o Harry Truman, ele não deixa que o norte da Coreia domine o sul da Coreia. Então, preste atenção. É bom ficar a aula toda ou ver a gravação se tiver que sair. Na Guerra da Coreia, o americano ganhou ou perdeu? O que vocês responderiam? Não, Vietnã depois. Vocês vão se confundir. Na Coreia, o americano ganhou. Essa aula vai demorar, hein? Vocês estão mal, hein? Na Coreia, o americano ganhou. No Vietnã, que o americano perdeu. Eu vou ajudar vocês. A única guerra que o americano perdeu foi a Guerra do Vietnã, tá bom? Eu vou considerar uma deficiência de conteúdo, porque essa aula é muito difícil e vocês não dão no colégio, tá bom? Até porque é muito difícil, é só para aluno de humanas mesmo. Isso aqui eu nem acredito que estou dando essa aula. É um presente que vocês estão me dando, porque essa aula estava aposentada. Ela é tipo Oriente Médio, mas só que o Oriente Médio está sempre na moda, entendeu? Mas presidentes americanos é uma aula que estava guardada. Então vamos lá. Não. O americano, ele impediu que a Coreia do Norte invadisse a Coreia do Sul. Tanto que até hoje tem duas Coreias, a do Sul capitalista e a do Norte comunista. Daqui a pouco a gente vai entrar no Eisenhower, eu vou falar mais da Coreia, porque o Truman iniciou a Guerra da Coreia. Eu não resisti e fiz uma pegadinha com vocês, mortal. Eu sabia que vocês iam bater com a cabeça no chão, entendeu? Isso aí, Júlia Paz. Bom, eu quero saber se tá bom de Truman, porque senão a gente fica a aula inteira em 3 presidentes só, tá bom? Então, eu destaquei a bomba atômica, eu destaquei a doutrina Truman com as suas consequências, plano Marshall e OTAN, e destaquei o Japão. E dei uma pincelada na Guerra da Coreia, que começa no Truman, mas termina no Eisenhower. Tá bom? Posso mudar, pessoal? Isabela, me diz quanto nós temos e muda de slide. Agora nós vamos para... 80. 80. Agora nós vamos para Dwight Eisenhower. O Eisenhower, ele tem um apelido. Alguém sabe o apelido dele, pessoal que estuda muito aqui? Ele se chama Big... Não é Big Mac, não. Porra, que merda. É Big Ike. Big Brother. Vocês são engraçados. Nem tinha isso nessa época. Então, é o Big Ike, tá bom? O Big Ike, ele tinha sido um herói de guerra da Segunda Guerra Mundial. Não era propriamente um político. Mas a ideia era botar um militar no comando, como aconteceu no Brasil com Dutra, por exemplo.
E o Eisenhower, ele vence com essa marca de ter sido um herói da Segunda Guerra Mundial. E ele vence na eleição de 50, que é uma eleição importante. O que aconteceu nos Estados Unidos? Aconteceu um temor. De 45 a 49, só os Estados Unidos, que bom, Lucas, seja bem-vindo. De 45 a 49, só os Estados Unidos tinham bomba atômica. Então eles tiravam onda. Doutrina Truman, Plano Marshall, OTAN, blá, 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 tiravam onda. Só que em 1949, a União Soviética passou também a ter bomba atômica. Olha a merda. E empatou o jogo, entendeu? E aí o americano entrou em pânico. O grande passo desse pânico foi a criação da OTAN. Mas eu diria que o povo americano resolveu botar um conservador, mais conservador, e com a marca de ser um herói militar e não político, que é justamente o Eisenhower. O Eisenhower é um herói da Segunda Guerra Mundial, pessoal. Herói. Então, eles botaram um militar, um general, para governar os Estados Unidos. Dwight Eisenhower, Big Ike, ele viajou ao Brasil. Truman também esteve aqui, mas ele desfilou em carro aberto. Era considerado um herói. Sabiam? O Dutra, ele recebeu o Truman. Dutra assediou os Estados Unidos, traiu Getúlio Vargas. Só para vocês saberem. Tudo Guerra Fria. No Brasil, o Dutra, por exemplo, forçou o Dutra a caçar o Partido Comunista, colocar o Partido Comunista na legalidade. Guerra Fria é foda. Gerou o golpe militar no Brasil em 64. Mas o Big Ike, ele é um cara foda. Por quê? Porque qual é o ano que ele começa aí? Fala aí pra mim. 53, não é? Andresa, Etiele, alunos, preciso de ajuda. Tá certo. Repete para mim o ano, 1950 aí. 53. É o ano que acaba a Guerra da Coreia. Mas é o ano também que Stalin morre. Joseph Stalin morre. Que merda, hein? E a morte dele acabou sendo útil para o Big Ike, porque ele aproveitou a morte e encerrou a Guerra da Coreia. Porque sem o apoio soviético e chinês, no caso soviético, a crise ficou mais fácil para a Coreia do Sul se separar e a Coreia do Norte ser derrotada. Então, o Eisenhower ele já entra com essa marca de vencer, ao contrário do que vocês acharam, a Guerra da Coreia. Tá bom? Isso é muito importante. Outra coisa importante do governo Stalin, o líder da União Soviética. Alguém escreve no chat aí. Bom, na época do Eisenhower, a gente vai trabalhar, tá bom, pessoal, vamos voltar aqui para não vai pular a minha postagem. Na época do Eisenhower, os americanos vão estar em pânico com a bomba atômica soviética. E em 1955 foi criado o Pacto de Varsóvia, que é a aliança militar dos comunistas contra o capitalismo e os Estados Unidos. Então, vai endurecer a Guerra Fria. Isso é muito importante. Vai endurecer a Guerra Fria, principalmente por parte dos Estados Unidos. Lembre-se que tem um material de apoio mais profundo para aqueles que querem mais.
dominar tudo e gostam do assunto. Mas a segunda coisa do Big Ike importante é o macartismo. Isso é dentro ou fora dos Estados Unidos? Podem me ajudar? Vocês estão mal mesmo, né? É dentro dos Estados Unidos. É um anticomunismo, entendeu? Vai ser feita uma companhia de investigações anti-americanas. Tinha um senador chamado Joseph MacArthur. Esse senador, ele fez uma espécie de CPI, para vocês que são brasileiros, uma espécie de CPI que pesquisava a vida das pessoas consideradas diferentes, críticas ao governo e supostamente comunistas. Chaplin, por exemplo, foi perseguido. Vários atores foram perseguidos. E numa época em que os americanos entraram numa de construir abrigos nucleares nas casas. Tipo o que acontece hoje em Israel ou na Palestina ou em qualquer outro lugar, ameaçado por guerras. Os americanos, eles tinham muito medo de uma terceira guerra mundial, principalmente por causa da bomba atômica soviética em 49 e por causa da criação do Pacto de Varsóvia. Então, isso deixava os norte-americanos muito paranoicos. Então, o pacartismo é uma caça às bruxas, era o nome que aparece nas provas. Era uma perseguição aos supostos comunistas. Vai ter até um casal Rosenberg que vai morrer por causa da espionagem da bomba atômica. Está devagar para você? Está correndo muito? Estão conseguindo acompanhar? Lembre-se, você escolheu ter uma aula mais difícil. E aí dói um pouco mais, entendeu? Nós estamos buscando 20, tá bom? Então, o Eisenhower vence a Guerra da Coreia, é um militar republicano herói da Segunda Guerra, é uma resposta à bomba atômica soviética, é uma resposta ao medo dos norte-americanos da Guerra Fria, da bipolarização com a União Soviética. Medo deles em relação ao Stalin, que morreu em 53, mas estava ali de 45 a 53. Entendam bem, o povo americano achou que era melhor botar um militar do que um político. Acompanharam esse detalhe? Chat, por favor. Ok. Outra coisa importante do Eisenhower. O Eisenhower, ele vai ter uma derrota muito grave, que é a Revolução Cubana, em 1959. Ele se preocupou tanto com o mundo e esqueceu de Cuba. E acabou tendo, pertinho dos Estados Unidos, uma revolução que não era socialista no início, mas que era anti-americana. Era contra a emenda Platt, contra o domínio dos Estados Unidos sobre Cuba desde 1901. E isso foi uma desmoralização para os republicanos. Fidel Castro e Che Guevara tomaram o poder. E isso acabou gerando um desgaste dos republicanos. Uma outra coisa importante sobre a época do Big Ike é que entra um cara na União Soviética chamado Nikita Khrushchev, um cara muito inteligente, vocês vão ver no Kennedy, mas vão começar a ver agora. O Khrushchev, ele investiu no espaço e vai humilhar os Estados Unidos, porque em 1957 a União Soviética vai mandar o primeiro satélite ao espaço, o Sputnik.
e depois, em 61, vai mandar o primeiro homem ao espaço, Yuri Gagarin. Então, a ideia que eu quero que vocês tenham é que o Eisenhower começou bem, mas no final estava perdendo a corrida espacial para a União Soviética. Ida do homem à Lua é em 69, no Nixon. Estava perdendo a corrida espacial para a União Soviética e teve que aturar debaixo dos seus pés a Revolução Cubana em 1º de janeiro de 59. Então, aquela onda do Big Ike, heróis de guerra, vencedor da Segunda Guerra, vencedor da Guerra da Coreia, o homem que vai nos proteger, isso acaba ficando desmoralizado com a Revolução Cubana e com a corrida espacial. Tudo bem, pessoal? Alguma pergunta sobre o Eisenhower? Ou pode mudar? Lembrando que vai ter um material de apoio chique para vocês, tá bom? Agora nós vamos para John Fitzgerald Kennedy, o queridinho da América, democrata, a volta dos democratas ao poder. Bom, o JFK, ele é muito importante, apesar de ter sido assassinado, e até hoje não há confirmação de quem matou ele. Eu sei que não fui eu, nem vocês. Mas o JFK, ele tem muito a ver com a ditadura no Brasil, que vai começar após a morte dele. Porque ele, em 61, ele fez a Conferência de Punta del Este, lá no Uruguai. Você que é flamenguista, onde tem a torcida do Peñarol, lembra? Pois é. E lá no Uruguai, ele fez a Aliança para o Progresso. Ele uniu a América contra Cuba e contra o socialismo. Inclusive, eles vão expulsar Cuba da OEA, que é a Organização dos Estados Americanos. Essa expulsão absurda vem junto com um bloqueio a Cuba. Mas vamos conversar que Kennedy tem que ir com calma. Eu vou fazer 2 Kennedys, tá? Vou começar pelo mais terrível e termino pelos direitos raciais, tá bom? Que Kennedy era amigo de Martin Luther King. Mas vamos começar pela parte terrível. Então, o Kennedy, ele vai fazer tudo contra Cuba. Vai tentar invadir Cuba na Baía dos Porcos. Vai tentar... Foi gol do Flu, Mariana? Ou você errou? Ah, não, Natália. Poxa, faz isso comigo, não. Lucas! Lucas! 0-0? Sim. O aluno falou John Kennedy aqui, falou que fez o gol da Libertadores. Eu tô pensando que era gol aí. Tá bom, fez mesmo. Tá bom. Mas vamos lá. Essa foi boa. Eu tô todo concentrado aqui. Mas valeu, isso mesmo. Eu também, Elis. Márcio, eu vou dar um telefonema para o Erjo, tá? Mas vamos lá. Posso voltar, pessoal? Olha a bobeira. A gente já brincou muito, mas essa semana não dá para brincar tanto. Bom, então o JFK, ele tentou matar Fidel, tentou invadir Cuba, tentou envenenar Fidel Castro. Ele aprontou todas. Eu diria que Cuba se torna socialista muito em função do Kennedy. Ele acaba empurrando Cuba para a União Soviética na Guerra Fria, tá bom? Ele acaba empurrando.
E aí, o Hugo já adiantou, vai haver a crise dos mísseis em 62. A crise dos mísseis ela é muito importante, mas é resultado da aliança de Cuba com a União Soviética. Mísseis soviéticos em Cuba apontados para os Estados Unidos. Brasil vai lançar foguete, Cuba também vai lançar. Cuba lança, Cuba, eu quero ver Cuba lançar. Era a marchinha de carnaval do Brasil em 63. Mas em 62, em outubro, tem um texto de apoio para vocês depois, tá bom? Tem como botar o link do texto aqui no chat, ô Isabela? Tem, vou colocar. Só o primeiro link, tá? 45 a 64, tá bom? Tá bom, tá bom. Na verdade, a crise dos mísseis foi um momento onde o mundo quase acabou. Eu sou de 67. Meu aniversário é sexta, 29, por isso que eu não vou dar aula, vou dar aula quinta. Mas sexta vocês vão ter português com a Paty, quem faz português. Mas no caso, as pessoas faziam procissões no Brasil, no Rio, com vela na mão, pedindo para o Brasil não acabar. Tem até um filme, 13 dias que abalaram o mundo. A crise dos mísseis foi muito importante, porque os americanos cercaram Cuba. Mas o Nikita Khrushchev, muito inteligente, ele negociou com os Estados Unidos coisas que eu acho que vocês não sabem. Ele tirou os mísseis de Cuba em troca dos americanos tirarem os mísseis da onde? Porra, Beatriz, te amo. Manuela, eu já mandei o primeiro link no grupo. Tá? Bota no grupo também, Isabela, esse link, tá bom? Tá bom. O mundo ia acabar, pessoal. Tô falando sério. Só que o Khrushchev e o Kennedy negociaram um acordo que eu acho que vocês não dominam tudo. A Beatriz já disse que, em troca de tirar o míssil de Cuba apontado para os Estados Unidos, a União Soviética tirou o míssil da Turquia apontado para a União Soviética. Tá bom, parabéns. Mas tinha uma outra cláusula. Sim, Vitória, foi a União Soviética. Tinha uma outra cláusula. Alguém sabe qual era a cláusula secreta que impediu que o mundo acabasse? Que fez a União Soviética recuar? Alguém sabe? Estou esperando aqui, não tem ninguém. Jura que ninguém sabe? Enquanto alguém escreve, Isabela, qual é o nosso total? 80 aí? 82. Galera, pode responder, eu acho que vocês não vão acertar de jeito nenhum. Eu só acho isso, entendeu? Uma promessa que os Estados Unidos fizeram à União Soviética. Tá aí, isso é a Segunda Guerra Mundial. Camille, isso é muito chique. Foi a promessa de JFK de nunca mais tentar invadir Cuba. Essa parte você não sabia, né? Deu para notar. Beleza? Então o mundo teve paz. E a Guerra Fria vai momentaneamente ter uma diminuição. Sim, Hugo Ramos. É o bloqueio, a expulsão da EA e a proibição de invasão. Agora, se o Trump vai respeitar ou não, aí eu não sei dizer. Tá bom? Estão gostando?
O Kennedy, ele vai ser amigo do Martin Luther King. E a abolição da escravatura nos Estados Unidos foi em 1863. Então, em 1863, são 100 anos. Peraí. Deixa eu digitar aqui certinho. Em 1963, são 100 anos. Mas só acabou depois da guerra. Calma. O Lincoln decretou o fim da escravidão no meio da guerra, para os negros lutarem do lado do norte da União. Então, a lei é de 63, mas a lei só vai ser aceita em 65. Não cria problema. O que foi, Annelise? O quê? Então, em 1963, foram comemorados os 100 anos da abolição. E isso vai ser muito forte. Vai ter uma emenda no Congresso do Kennedy para igualar os negros e os brancos em direitos, acabar com leis regionais. Annelise, tem um filme chamado Tempo de Glória, com Denzel Washington, mostra muito isso. Os negros entraram para o Exército Azul da União e lutaram. Eu diria até que os negros foram muito importantes para a vitória. Consta que 163 mil negros entraram no Exército americano do lado da União. Inclusive, tem detalhes que eu vou até poupar vocês. Eles, quando invadiam o Sul, invadiam as casas, queimavam os senhores, mas vou poupar vocês disso, tá bom? Até porque essa aula é no século XIX. Mas o fato é que o Norte é abolicionista e o Sul é racista até hoje. O Sul é Trump. Cuidado com isso. É bom até essa pergunta. Bom essa pergunta. Então, voltando aqui à nossa aula, o branco John Fitzgerald Kennedy era amigo do negro Martin Luther King. Eram aliados políticos. King era diferente de Malcolm X. King defendia a liberdade, a negociação, a paz. É tipo uma letra que eu vou passar para vocês. Essa letra que vocês vão ver em instantes, ela é baseada no Martin Luther King. Eu acho até melhor do que o We Are the World. Mas deixa eu ir devagarinho, que senão vai me desorganizar aqui, tá bom? Então, em 63, os negros vão estar muitos anos em luta por igualdade racial, que regiões como Mississippi, Alabama, a própria Califórnia, Flórida, eram regiões onde o racismo era muito forte. Havia banheiros para negros, banheiros para brancos, universidades para negros, universidades para brancos. Havia a Ku Klux Klan, que eram esses babacas que botavam uma roupa branca na cabeça e culpavam os negros pela derrota na Guerra de Secessão, e culpam até hoje. Então, os anos 60, os anos do Kennedy, vão ser anos conturbados dentro dos Estados Unidos. Não, não pode não, Júlia Paz. Apartheid é só na África do Sul. É um regime jurídico de segregação racial. Se você botar entre aspas, como não sou eu que corrijo mais, talvez eles aceitem, tá bom, Júlia? Apartheid é África do Sul. Só se usa na África do Sul. São táticas de professores para ajudar vocês. Mas não pode usar, não, tá bom? Pessoal, vamos voltar aqui para a aula. Beatriz, isso é em 68.
Você está correndo muito. Isso é na época do Lyndon Johnson. Mas eu agradeço, irmão, e sei que você está certo, tá? Só que você está lá na frente. Eu ainda nem matei o Kennedy ainda. Fazer essa aula tem que ter alunos como vocês, mas é uma aula que tem que ter conteúdo. É uma aula que poucos têm. São várias aulas numa aula só, entendeu? Vamos lá. Posso continuar? Podem parar com a Jornal de Brasil? Bom, o Kennedy, ele foi assassinado. Pode ser por ter mandado observadores ao Vietnã. Pode ser por causa do apoio aos direitos civis, à igualdade entre brancos e negros. Pode ser por causa da indústria de armas. Então, isso é uma lacuna na história. Mas eu queria, Isabela, vamos fazer um movimento agora difícil, tá bom? Tá bom, tô atenta. Movimento difícil. A gente vai fazer uma música, vai ver uma música baseada nas ideias de Martin Luther King, e aí nós vamos entrar no material de apoio sobre a questão racial. Porque a questão racial, ela pega o Kennedy e pega o Lyndon Johnson, tá bom? Mas o ano da votação da emenda é 1963. Só que o Kennedy morre. E aí, após a morte dele, o Johnson vai aprovar a emenda, que vai igualar brancos e negros. Exatamente em 64, que são 60 anos atrás. Então, é um top da aula, tá bom? Qual é o nosso top de alunos? 83? 82. Sim. Tá bom. Então, pelo menos não faltou tantos, já faltaram só 7, né? Isso. Isabela, Andresa, eu sei que vocês estão cansadas, mas tem que tentar botar a aula hoje, entendeu? Porque é a última semana. Pessoal, Michael Jackson com vocês. Atenção na letra. Sempre tem música na nossa aula, já deviam ter se acostumado a isso. E a letra é baseada nas ideias de Martin Luther King, líder negro assassinado em 68. Que Black White o quê, pô? Tá doido? Think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think if they can make it a better place. There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place is much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place, heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people crying if you care enough for the living. Make a better place for you and for me. If you want to know why, there's a love that cannot lie. Love is strong, it only cares for joyful giving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel. There are dreams, we stop existing and start living. Then it feels that always love's enough for us growing. Make a better world, make a better world.
place. And the world once believed and will shine again in grace. Then why do we keep strangling them when this earth crucify its soul? Though it's plain to see this world is heavenly, be God's love. Make it fly so high, let our spirits never die. In my heart, I feel you are all my brothers. Create a world with no fear, together we'll cry happy tears. So the nations turn their swords into plowshares. We could really get there if you cared enough for the living. Make a little space to make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are needs for God. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. You make it a better place for you and for me and the entire human race. There are needs for God. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. In the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are needs for God. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. Vamos lá, pessoal? Vamos lá? Ô, William, Pessoal, fala, amiga. a parte dos direitos civis tem nos dois links. Não, é só ler isso aqui, tá bom? Andresa, pode ler? Então, esse daí é de 64 a 91. Não, amiga, só tem um link para eles, que é 45 a 64. Aí, dentro de 45 a 61, 64, tem um link que é direito civil. Você estava certinha nele. Ah, tá, não. Não, aquele era o de 64 a 91, mas vou colocar o certo agora. Não, 64 a 91 não vai dar hoje, eu acho. É o primeiro, só usa o primeiro, amor. Pessoal, tá bom o debate no chat, hein? Vamos lá. Pessoal, agora vamos trabalhar um pouquinho de direitos civis, tá bom? Pode ler, por favor? Esse movimento,
Embora o movimento moderno pelos direitos civis dos afro-americanos tinha o apoio de muitos brancos e simpatizantes, este movimento foi planejado, liderado e organizado primeiramente por afro-americanos que colocaram a si próprios e suas famílias na frente da batalha na luta pela liberdade. O egoísmo desses afro-americanos era trazido à casa de todo americano através de notícias em jornais e posteriormente pela televisão, como protesto de paz, mas violentamente suprimidos por policiais. Estes utilizavam-se de bastões, chicotes, jatos de água, cachorros treinados e muitas prisões para intimidar os manifestantes. A segunda característica do movimento era que este movimento não foi monolítico, liderado por uma ou duas pessoas, mas sim foi um movimento disperso, cujas campanhas atacavam a segregação racial em muitos diferentes lugares através de diversas táticas diferentes. Enquanto alguns grupos e indivíduos dentro do movimento de direitos civis eram proponentes do chamado Black Power, ou separatismo afro-americano, ou até mesmo resistência armada, a maioria dos afro-americanos participantes do movimento de direitos civis era a favor de princípios não violentos, uma decisão deliberada por uma minoria em opressão para abster do uso de violência para ganho político, usando estratégias não violentas. Ativistas dos direitos civis tomaram vantagem de mídia em desenvolvimento, especialmente da televisão, para capturar a atenção nacional e a atenção do Congresso e da Casa Branca. A liderança das igrejas afro-americanas no movimento dos direitos civis foi uma extensão natural de sua estrutura e função. Estas igrejas ofereciam aos membros uma oportunidade de exercer tarefas negadas pela sociedade americana ao longo da história dos Estados Unidos. A igreja afro-americana atuou não somente como um lugar de prática religiosa, como uma corte popular para a solução de disputas, como um grupo de suporte e um centro de atividade político. Estas e outras funções aumentaram drasticamente a importância dos ministros religiosos. O mais conhecido ativista dos movimentos de direitos civis foi Martin Luther King, o homem do ano da revista Time, de 1964. Seu incansável trabalho e sua liderança no movimento dos direitos civis dos afro-americanos lhe rendeu uma reputação mundial e o Nobel da Paz. Estudantes e seminaristas, tanto do Norte quanto do Sul, desempenharam papéis essenciais em todas as fases do movimento dos direitos civis, desde boicotes de ônibus até marchas e manifestações populares pacíficas. Organizações liberais pela igreja ou por estudantes desenvolveram suas próprias estruturas de organização e de sustentação. A Conferência Sulista de Liderança Cristã, fundada em 1957, coordenou e obteve fundos majoritariamente do norte-americano para protestos locais e para o treinamento de líderes locais. O Comitê Não Violento de Coordenação Infantil, também fundado em 1957, organizou marchas estimulantes aos afro-americanos e registraram-se como eleitores, entre outras estratégias de protesto. Esses novos grupos frequentes juntavam forças com organizações já existentes com a Associação Nacional para o Avanço de Pessoas de Cor, fundado em 1909, o Congresso da Igualdade Social. Congresso da Igualdade Social, fundado em 1942, e a Liga Urbana Nacional. A Associação Nacional para o Avanço de Pessoas de Cor fornecia a defesa para demonstradores presos pela polícia e continuou a testar a segregação e discriminação nas cortes, como tinha feito por meio século. A administração do presidente John Kennedy suportava o cumprimento da política de desmantelamento de segregação em escolas e equipamentos públicos. Seu oficial de justiça, Robert Kennedy, iniciou mais de 50 processos em 4 estados para assegurar o direito afro-americano de voto. Porém, o diretor do FBI, John Edgar Hoover, tornou-se preocupado sobre uma possível influência comunista no movimento dos direitos civis e opunha-se pessoalmente contra Martin Luther King, usando o FBI para investigar King e outros líderes
líderes do movimento dos direitos civis. Obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado. Gente, eu fiz questão da gente ler esse texto para trabalhar esse assunto que pode ser decisivo. O Kennedy pode ter morrido por isso. Martin Luther King ganha o Nobel da Paz em 64, há 60 anos atrás, e é assassinado em 68. Eu posso entrar no Lyndon Johnson para continuar a explicação? Vocês viram como esse material suplementar pode ser útil? Vamos lá, Isabela, vamos, jogo rápido aí. Bom, eu queria trabalhar essa questão da liderança das igrejas protestantes. O Martin Luther King é um pastor. Ele é um pastor. Algumas perguntas sobre isso, enquanto isso, a Isabela está botando a imagem do Lyndon Johnson. Já caiu, sim, Laísa. Vamos, pessoal, por favor. Perguntas sobre esse ponto aí. Ah, vale a pena, Hugo Ramos, ver Malcolm X. É do Gandhi também, Beatriz Jesus. Pois é, Vitória, eu estou investindo o que eu posso. Posso continuar falando, mas mudando o presidente? Bom, o Lyndon Johnson, ele é um presidente que concretiza a emenda dos direitos civis. Ok? O racismo continua até hoje, mas foi nessa época, 64, que negros e brancos passam a ser iguais perante a lei, tá bom? Cuidado com isso. Juridicamente, eles passam a ser iguais. Os estados não podem fazer leis que alterem a nacional, a Constituição. E também não acaba o racismo. Eu diria até que pelo contrário, porque o Sul vai rejeitar muito essa igualdade entre brancos e negros. Mas, do ponto de vista jurídico, os negros e brancos passam a ser iguais nos Estados Unidos, tá bom? O Johnson, ele vai ser um presidente marcado pela Guerra do Vietnã. O Vietnã é um país heróico. Primeiro expulsou o Japão na Segunda Guerra Mundial, achou que estava livre, teve que enfrentar a França na Guerra da Indochina, venceu a França. A Guerra de Indochina, para quem não sabe, é de 46 a 54. E aí que vem a Guerra Fria, e aí que vem os Estados Unidos. Quando acabou a Guerra da Indochina, a ONU fez uma resolução para que houvesse eleições no Vietnã. Quem ganhasse levaria ou o norte comunista ou o sul capitalista, tá bom? Norte comunista ou sul capitalista. Em 56. Mas não teve eleição, porque o nosso amigo Lyndon Johnson, ou nosso inimigo Lyndon Johnson, ou nosso mané Lyndon Johnson, cada um escolhe o nome que quiser. O presidente Lyndon Johnson orientou o sul do Vietnã a não ter eleição. E foi passando o tempo, até que em 1961, opa, peraí, conferir as datas aqui. É isso. Na verdade, foi na época do Eisenhower, perdão. O Eisenhower não deixou ter eleição no Vietnã, em 56. E aí, em 61, o norte do Vietnã se mobilizou para unificar o país. O Kennedy mandou observadores. E agora sim, o Johnson assume em 64 e começa a mandar milhares de soldados para o Vietnã. Então, o Johnson
ele é responsável pelo envio de tropas, chegando até 500 mil jovens americanos ao Vietnã. Não é ele que perde a guerra do Vietnã, mas é ele que intensifica. Ele achou que era rápido, que era só ir lá e vencer. Não levou em consideração a história do Vietnã, que venceu o Japão em 45, venceu a França na Guerra da Indochina. E por que vai ter guerra do Vietnã? Porque os Estados Unidos não deixaram o Vietnã ter eleição, apesar de falar em democracia. Não deixaram. 56, 57, 58, 59, 60, 61. Aí, em 61, o líder do Vietnã do Norte, Ho Chi Minh, vai iniciar a marcha para unificar o país e invadir o Sul. O Kennedy, ele não fez o que a indústria de armas queria, que era botar para quebrar. Ele só mandou observadores. Mas o Johnson fez o que a indústria de armas queria. E mandou milhares e milhares, chegando a 500 mil homens ao Vietnã, progressivamente. Isso vai gerar uma reação da juventude norte-americana, que é o movimento hippie de contracultura. Make sex, don't war. Faça amor, não faça guerra. A luta contra a guerra do Vietnã vai acontecer dentro dos Estados Unidos. A população americana vai questionar o Lyndon Johnson. Outra coisa importante, o Lyndon Johnson é um dos arquitetos do golpe militar no Brasil. Até porque ele era ligado ao Kennedy, que morreu, e vai dar vazão, sequência, Aliança para o Progresso. Então, o Kennedy tinha colocado uma pressão anticomunista. Mas o Johnson é tipo o Truman jogando a bomba. Quem joga a bomba do Kennedy é o Lyndon Johnson. Ele que vai botar a quarta frota aqui no Brasil, vai reconhecer o governo do Brasil mesmo antes do João Goulart ter saído. Então, o Lyndon Johnson ele tem tudo a ver com o nosso golpe militar, que faz 60 anos. Johnson, ele esqueceu Cuba, por causa da crise dos mísseis, né? Mas não esqueceu do Brasil. E mais do que isso, Lyndon Johnson arquitetou a ditadura praticamente em toda a América do Sul. Uruguai, México, mais à frente no Nixon vai ter Chile, no Ford vai ter Argentina. Então, o presidente Johnson ele tem uma coisa muito boa, que é essa questão da igualdade racial, que é uma herança do Kennedy. Mas ele faz o que o Kennedy não teve coragem de fazer, que é intensificar a presença americana no Vietnã. E concretiza a ação no Brasil que leva ao golpe militar, que está muito em evidência. Esse filme, Ainda Estou Aqui, ele está fazendo muito sucesso, as salas estão lotadas. Eu, inclusive, ganhei um presente para vocês de um filho do Alcir Henrique da Costa, uma daquelas crianças na época do filme, e da Flora Abreu, Marcelo Henrique da Costa, que é meu psicólogo. Ele mandou para vocês, eu ainda não mandei, acho que vou deixar para amanhã. Tem questão sobre ditadura. Amanhã eu vou passar isso na tela, Isabela. Mas é um presente para vocês, que pode até ser usado na prova pela UERJ, mas vale para vocês estudarem também. Então, o Johnson é o cara do Vietnã, o cara do golpe militar no Brasil. Vitória, não é avanço do comunismo. Na verdade, a União Soviética é que nem jogo de war. Ela quer os territórios para ela e os americanos querem a América Latina para eles. Em 59, Cuba virou contra, né? Em 79, a Nicarágua, que já era na época do Jimmy Carter. Vamos com calma, tá bom? Mas o mais importante para vocês é essa coisa do Johnson, por um lado, a igualdade racial, mas por outra, a Guerra Fria, ela vai voltar a esquentar com a Guerra do Vietnã.
a briga no Vietnã. Que no futuro vai ser uma vergonha para os Estados Unidos. Mas no governo Johnson é o apogeu. É quando eles colocam praticamente 500 mil jovens lá. E aí tem a ver com o movimento 68. Já falei, vou repetir. Make sex, don't war. Faça sexo, faça amor. Não faça guerra. É o Power Flower. É quando vai surgir 68 nos Estados Unidos. No Brasil, 68 é contra a ditadura. Nos Estados Unidos é a contracultura. Viva! Viva a sociedade alternativa! Nós vamos ter as mulheres lutando pelos seus direitos, inclusive ao prazer. Vai ser o início do LSD, é a época do sex, drugs and rock and roll. É claro que é muito questionável, principalmente as drogas. Mas se eu vou morrer na guerra, sem sentido, sem razão, eu vou morrer de qualquer jeito. Então a juventude norte-americana vai protestar contra a Guerra Fria, contra o Vietnã. Também vai ter esse protesto na Tchecoslováquia contra a União Soviética. 68 é um ano explosivo. Nos Estados Unidos é no governo do Lyndon Johnson, que desmoraliza muito ele, desgasta os democratas e vai levar ao próximo presidente, Richard Nixon. Essa aula tem muitos filmes, chega a ser uma loucura. Na parte dos direitos civis tem Mississippi em Chamas também. Na Paramount tem 2 séries sobre a Rose Parks, que é aquela mulher que não cedeu lugar no ônibus. E tem um material de apoio, né? O material de apoio ele é duplo, tá bom? Estão cansados, né? Tô vendo que o pessoal tá saindo da aula, né? Posso ir no Nixon? Pelo menos no Nixon? O Nixon, pessoal, é um republicano. Ele é um presidente que, tipo o Jânio, mas o Jânio é horrível, mas o Nixon é pior, porque o Nixon coincide com a época do Médici no Brasil. Então o Nixon ele manda soldados técnicos do FBI e da CIA para vir ao Brasil ensinar a tortura, para vir ao Brasil ensinar a combater a luta armada, os comunistas, a repressão. É uma parte do Nixon que eu acho que vocês não sabem. Agora, no Vietnã, o Nixon peidou, porque em 73 o Nixon fez um negócio chamado paz honrosa. O que é paz honrosa? Anota aí. Paz honrosa é quando os americanos fazem um acordo para sair do Vietnã, onde eles estavam. Eles abandonam o sul do Vietnã. Saem pela embaixada de helicóptero, com os Vietcong cercando. Uma vergonha. Então, em 73, os americanos saem do Vietnã. E deixam o Vietnã do Sul na merda. 2 anos depois, já no governo Ford, o Vietnã do Norte invade o Vietnã do Sul, 75, 50 anos ano que vem. Primeiro o americano sai, 73. Paz honrosa. Eu diria que vergonhosa. E aí eles deixam o sul do Vietnã na merda, o norte do Vietnã invade o sul, Saigon, e unifica o país. Então, o Nixon ele é considerado responsável pela derrota na guerra do Vietnã. Na verdade, a vitória dos vietnamitas, que lutaram contra o Japão e venceram. Eu quero que vocês sejam Vietcongs. Escreve aí depois no grupo lá, quando acabar a aula, depois que eu explicar. Eu sou Vietcong. Você tem que ser Vietcong. Domingo, dia 1º.
e vencer as 10 guerras, as 10 questões que você vai ter lá. Porque o vietnamita é o povo mais obstinado do mundo. Venceu o Japão, venceu a França e venceu os Estados Unidos com as suas táticas de guerrilha, conhecendo bem o território, fazendo buracos com setas com veneno para cima, aparecendo e voltando no mato. Tudo que o Rambo 1 fazia no filme, os vietnamitas é que faziam com os norte-americanos. Essa é a verdade. Então, os vietnamitas, eles fazem um acordo com os Estados Unidos, os americanos consideram que houve um acordo de paz honrosa, um empate. Saem desmoralizados em 1973, e aí acontece o quê? 2 anos depois, o norte invade Saigon e unifica o Vietnã. Até hoje o Vietnã é um só. Por isso que eu fiquei preocupada na questão da Coreia. Vamos fazer um teste aqui? Vamos lá? Vamos fazer um teste? Na Coreia, Na Coreia, o americano ganhou ou perdeu? Ganhou. Como é que você explica que o americano ganhou? Porque tem uma Coreia ou duas Coreias? Ótimo. E no Vietnã, o americano ganhou ou perdeu? Como é que você explica numa prova que o americano perdeu? Por que o americano perdeu a guerra do Vietnã? Como é que você explica? Porque só tem um Vietnã. Tudo bem? Ok. Bom, agora vamos estudar uma coisa que tem a ver com o presidente Nixon, que está de aniversário. Chama-se Watergate. Qual foi o nosso número, Isabela? 83. Tá bom, gostei. É um número digno. Número digno. A gente vai fechar, eu vou abrir para amanhã, tá bom? Amanhã tem que ter um bom número, senão a gente cancela, tá bom? Mas vamos lá. Vamos continuar. Quem já estudou o Watergate? Algum aluno ou Andresa vai pesquisar se o Watergate realmente foi em 74. Calma, pessoal. Amanhã, 19h30, é a correção da prova de 2005, última prova. Acabou a aula agora, eu vou corrigir mais meia dúzia. Quem mandar de madrugada, eu corrijo amanhã, mas só que amanhã até às 13, tá bom? Essa prova de amanhã, ela foi feita em 2004, há 20 anos atrás. Aí vai que eles repetem, eu vou rir muito, entendeu? Não, mas quando é a renúncia dele? 74, certo? Então, 74, 2024, são 50 anos do Watergate. Watergate é um escândalo de espionagem. Vão descobrir que o Nixon e os republicanos estavam espionando os democratas. Tem até filmes sobre isso, ok? Todos os Homens do Presidente e outros filmes também importantes. Mas ele é o primeiro presidente dos Estados Unidos que renunciou. É muito importante isso. Ele renunciou para não ser vítima do impeachment, entendeu? Como o Collor renunciou, mas foi derrubado pelo impeachment do mesmo jeito. Mas o Nixon não. Aparece em Forrest Gump, isso mesmo. Isso mesmo, Maria Calvi. Aparece em Forrest Gump. Pois é. A Dilma resistiu até o fim. O Getúlio se matou. Mas vamos ao que interessa, que a aula está diminuindo, eu não vou
Seguir também não. Aliás, eu queria ver com vocês. Eu vou continuar com o Watergate, mas ainda tem algumas coisinhas legais para ver. Carter, Reagan, e tem muita coisa a ver com o Oriente Médio. Eu queria ver se na quinta a gente pode botar uma meia horinha de Estados Unidos na aula para completar. Vocês topam isso? Tá bom. Então, o Watergate é um escândalo de espionagem. É tipo eu, quer ver? Isabela, vê lá quanto foi química, vê se a gente ganhou de química. Ganhamos, o último número lá foi 40. Pois é, eu estou usando o meu poder de fundador, de coordenador geral, meu, como se fosse um presidente, para espionar o outro partido, a química. Só que isso foi descoberto pela imprensa, pelo Washington Post, pelo New York Times, e acabou virando uma bola de neve. Não é nada de corrupção. Na verdade, é espionagem. Eles estavam espionando o que o Partido Democrata ia fazer. E o nosso Nixon, ele até se reelege. Mas fica comprovado que ele se reelegeu com base nessa espionagem, entendeu? Legal, né, pessoal? Não é uma coisa tão impressionante como o Vietnã, como outras coisas que a gente viu hoje, mas pode ser que caia essa bobeira. Pode ser, 50 anos. Então, o Nixon é republicano. Era apelidado de cara de cão. Ele só ganhou porque o Johnson estava muito mal, os democratas estavam muito mal. E aí ele já tinha perdido outras eleições. E aí o Nixon acabou ganhando. Mas ele não era um presidente bem visto, querido. Mas ele trabalhou com a questão da economia, combate ao desemprego. Então ganhou alguns pontos, tipo o que o Trump quer fazer. Só que ele se envolveu nesse escândalo de espionagem. E a imprensa livre, Washington Post e New York Times, foram investigando, 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 e descobriram que o presidente... É que nem agora esse negócio da tentativa de matar o Lula. Se chegarem ao Bolsonaro, e devem chegar, ele vai preso. Mas aí é prisão, porque ele não é mais presidente. Na época do Nixon, ele seria afastado por impeachment para possivelmente ser preso. Aí ele foi malandro, entre aspas, né? E se antecipou ao Congresso americano e renunciou. Com a renúncia, o processo continuou, mas o vice dele, Gerald Ford, assumiu. Pessoal, esse negócio do Brasil, só em janeiro aqui, dezembro, final de dezembro, janeiro, que vai ter a denúncia, tá bom? Isso aí vai virar uma novela. Bom, eu quero saber o seguinte, até para me avaliar, eu acho que eu fui muito lento, mas a gente viu Truman muito bem, vimos Eisenhower muito bem, Kennedy muito bem, Johnson muito bem, e vimos o Nixon e o Ford. Esses são mais famosos para vestibular. Então, eu queria parar a aula agora aqui, está todo mundo cansado, o número está caindo, os funcionários também estão cansados, e queria ver o seguinte, amanhã a gente vai corrigir prova. Ou a gente bota amanhã, no finalzinho, se a gente corrigir a prova rápida, meia hora amanhã no final, ou a gente coloca na quinta-feira, pode ser? Pessoal, comentem lá no grupo de Zap. Muito obrigado pelo carinho. Vocês estão me dando motivo para viver, para acreditar, para sonhar. Quem não fez o Fomes da Vitória tem que fazer. Nós precisamos disso.
O material de apoio profundo vale a pena. Agora, comentar no Zap, o aluno que perdeu a aula vai ver no YouTube, entendeu? Isso deu certo. E vocês que estão mais na aula, que estão gostando, vejam, leiam o material de aprofundamento, que é o que eu estudei para te dar aula, tá bom? Muito obrigado, que Deus abençoe vocês. Muito obrigado, Isabela Lopes. Muito obrigado, André Setielli. Até a vitória. Obrigada, William. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Obrigado, William. Isabela, não tem como mudar tudo, só se correr muito. Naquela hora da Coreia, eu vi que eles não dominavam muito